Oi, gente, tudo bem? A nossa participação hoje com Antônio Coelho e, carinhosamente, a maioria ainda o chamam de Antônio Coelho. Oi, professor. Boa tarde, Joana. Prazer imenso estar aqui com você. Uma satisfação enorme e ter recebido esse convite. Eu que agradeço a participação, já que é um tema bem atual, um tema que desperta bastante dúvidas, aí que está incluso na reforma da Previdência. A gente vai falar um pouco, então, sobre aposentadoria. Professor, o que mais tem, digamos, aberto uma discussão sobre a reforma da Previdência no que se refere à aposentadoria? Joana, é um tema muito importante. A questão principal no que diz respeito à aposentadoria é o fato que a reforma trabalhista ela acabou com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, assim que entrar em vigor a reforma, que ela já está em fase final de votação no Senado e que ela for promulgada a proposta de emenda constitucional, nós não teremos mais a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, com a nova reforma previdenciária, continuarão tendo os benefícios de aposentadoria por invalidez e a aposentadoria terá que ter sempre a idade mínima. Qualquer cidadão, homem, mulher, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, terá que ter o requisito idade mínima para poder se aposentar. Ou seja, não teremos mais a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que contribuir. De qualquer forma, o sistema brasileiro de aposentadoria, Joana, ele é contributivo, ou seja, para se dizer que é aposentadoria, é necessário previamente a pessoa ter uma contribuição previdenciária, seja através daquele desconto mensal feito quando a pessoa trabalha em empresa, seja através do desconto que a pessoa faz o pagamento que ele faz como profissional liberal ou como autônomo, né? Fora desse sistema de aposentadoria, nós temos o chamado benefício assistencial ao idoso ou então a pessoa com deficiência, que nesse caso seria apenas para idoso ou pessoa com deficiência carente. Na verdade, quando se fala aposentadoria, temos o requisito básico e necessário e prévio, que é a contribuição. A contribuição é necessária para se atingir, para se chegar à aposentadoria. Hoje, a idade mínima. Como nós estamos falando, na legislação que temos hoje ainda não exige a idade mínima. Tá. Essa legislação que entrará em vigor provavelmente daqui até novembro, pelo que a imprensa comenta, provavelmente vai entrar em vigor em novembro deste ano, a aposentadoria será idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulheres. Todavia, Joana, não há necessidade da pessoa desesperar, apavorar, porque nós temos diversas regras de transição entre o modelo atual, que não exige idade mínima, e o modelo futuro, que exige idade mínima. Essas regras de transição, de uma forma mais simples, o que significam? A regra de transição é o seguinte: seria ilegal e inconstitucional a mudança assim brusca, a mudança de repente. Certo. Então o que ocorre? Vou dar um exemplo simples. Para quem está assim bem próximo de se aposentar, quem está faltando menos de 2 anos para se aposentar, a regra de transição prevê que a pessoa pagará um pedágio de 50%. Por exemplo, quem está faltando 2 anos para se aposentar, ele vai trabalhar os 2 anos e mais 1 ano, que é o pedágio. Então, quem está faltando 2 anos, ele vai pagar os 2 anos, mais 1 ano de pedágio, ou seja, ele vai trabalhar 3 anos. Aí ele poderá se aposentar pela regra de transição. É uma regra bem simples essa. Certo. E é uma regra que vale em todas as situações. Vale para trabalhadores da iniciativa privada. Tá. Trabalhadores da iniciativa privada. Para trabalhadores do serviço público federal, a regra é mais dura. É uma regra de transição de 100% que falta. E mesmo assim limitada à idade mínima.
servidor público federal, ele tem que ter a idade mínima e mais o pedágio de 100%. Iniciativa privada. Quem é que é iniciativa privada? Trabalhadores das empresas em geral. Aquela pessoa regida pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Esse trabalhador regido pela CLT, ele tem uma regra mais branda, uma regra melhor, que se ele estiver faltando menos de 2 anos, ele pagará apenas 50% de pedágio. E as aposentadorias especiais? As aposentadorias especiais, elas também serão atingidas pela idade mínima, só que a idade mínima com 5 anos a menos. Então, por exemplo, o trabalhador que tem direito à chamada aposentadoria especial em razão de trabalhar em local insalubre. Se for homem, ele, em vez de trabalhar até os 65, ele vai trabalhar 5 anos a menos. Se for mulher, a mesma situação. Em vez de trabalhar até os 62 anos de idade, ela vai trabalhar 5 anos a menos do que seria. Ou seja, a mulher vai poder aposentar com 58 anos de idade, se ela for trabalhadora em local insalubre. E o meio rural, professor? O meio rural foi beneficiado. O meio rural, eu estou falando daquele trabalhador chamado segurado especial, o pequeno produtor, aquela pessoa que trabalha diretamente na terra, sem utilização de empregados. Esse trabalhador que trabalha diretamente na terra, sem empregados, ou seja, ele e a sua própria família, que trabalham em chamado regime de economia familiar, eles não foram atingidos pela reforma. Será preservado o que é hoje, ou seja, o trabalhador rural, homem, aposentará com 60 anos de idade e a trabalhadora rural, a mulher trabalhadora rural, aposentará com 55 anos de idade. E o magistério? O magistério, ele tem uma regra de transição também prevendo 5 anos a menos. 5 anos a menos. Certo. Aposentadorias especiais, digamos assim, o que a gente pode destacar também? É como eu falei, aposentadorias especiais, seja magistério ou seja de pessoas que trabalham em local insalubre ou perigoso, ele terá um bônus de 5 anos a menos. Radialista entra nessa questão da especial, ela vai pegar 5 anos a menos na idade. Mas em tese tem idade mínima para todo mundo. Para o regime geral, 65 para homem, 62 para mulher, e para as aposentadorias especiais, 5 anos a menos dessa regra geral. Certo. Agora, tudo isso a gente está falando, inclusive estou destacando bem aí a questão da atualidade e o que poderá ser a partir de quando for aprovado. Exatamente. E supondo que será aprovado em novembro. Tem toda essa previsão, porque a própria imprensa, o próprio governo está muito empenhado nessa reforma, e pelo que eles estão falando, ela entra em vigor entre final de outubro a início de novembro. É uma meta que o governo está buscando há muito tempo, e é uma meta que, inclusive, eu critico muito, viu, Joana? Porque ela é uma regra pesada. Tem situações de trabalhadores que serão muito prejudicados. Como assim? Tem trabalhadores que, por exemplo, se ele não entrar na regra de transição, ele vai ter que pagar um período a mais muito grande. Tem casos de pessoas que vão ter que trabalhar 5 anos a mais, 7 anos a mais, tem casos de até 10 anos a mais. Então, as regras novas da Previdência, elas vão beneficiar muito o sentido fiscal, a questão do acerto das contas governamentais. Todavia, os trabalhadores, nós trabalhadores, tanto da iniciativa privada, como trabalhadores civis federais, servidores públicos civis federais, eles pagarão um preço alto pelas novas regras. E às vezes a gente ouve muito que a reforma é necessária, que não tem como ficar sem a reforma. Então, a questão é o que contém a reforma, não que o senhor seja contra, então, uma reforma na Previdência. Veja bem, o Congresso já deu uma melhorada na reforma, a meu ver, quando tirou a capitalização. O governo queria a chamada reforma pela capitalização. O que é a capitalização? É pegar aquele valor que o trabalhador recolhe e entregar para os bancos administrar. À primeira vista parece ser um bom negócio, mas historicamente não tem se mostrado ser um bom negócio.
Se você for observar, Joana, o modelo que foi aplicado no Chile, na ditadura de Augusto Pinochet, em 1981, o que nós temos observado hoje é que no Chile hoje é raro você encontrar um trabalhador aposentado pelo modelo de capitalização que ganha 2 salários mínimos. Mesmo quem ganha 1 salário mínimo no Chile é pouca gente. A maioria dos trabalhadores aposentados pela capitalização no Chile ganha menos de meio salário mínimo. Então o que acontece? O modelo chileno foi um desastre. E é esse mesmo modelo que o Paulo Guedes queria implantar aqui no Brasil. Felizmente, o Congresso fez essa alteração e não deixou passar o regime de capitalização. Porque o regime de capitalização ele seria muito pior do que esse modelo que o governo está implantando. Mas mesmo esse modelo ainda tem isso. Mesmo esse modelo, Joana, ele ainda tem um preço alto a pagar na questão do cálculo da aposentadoria. Vou colocar um exemplo. Até a regra que nós temos hoje, a aposentadoria é feito o cálculo pela média a partir de 80% da média. Pelo modelo que foi votado na Câmara e está sendo votado no Senado, e que tudo indica será aprovado, a média será calculada a partir de 60% da média. De cara, o trabalhador já perde 20% da média. E essa média, como será o novo cálculo de aposentadoria? Será 60% da média dos salários, mais 1% para cada ano trabalhado. Ou seja, para um trabalhador aposentar com 100% da média do salário, ele terá que trabalhar 40 anos, terá que comprovar 40 anos. E veja bem, Joana, não é simplesmente trabalhar 40 anos, que às vezes você trabalha e não consegue comprovar os 40 anos. Para aposentar com 100% da média, é necessário comprovar o tempo de trabalho de 40 anos de trabalho. E mais, todo esse valor ele tem um limite máximo. Nenhum trabalhador pode se aposentar com um valor máximo que hoje é no máximo R$ 5.900. Esses R$ 5.900, na verdade, é um fator ideal, porque pela regra atual nós temos o chamado fator previdenciário, que é uma regra de cálculo, uma fórmula de cálculo que joga o valor lá para baixo. Muito difícil você ver alguém que se aposentou com R$ 5.900. É quase impossível. Certo, agora para finalizar, no ponto que está lá no Congresso, tem como ainda fazer alteração? Ainda tem. Como seria essa possibilidade de alteração e a população poderia influenciar? Está sendo feito no Congresso, notadamente no Senado, a chamada PEC paralela. Então já tem algumas alterações que foram acatadas pela PEC paralela. Essa PEC paralela, por que paralela? Porque ela voltará à Câmara, para ter o aval da Câmara. Então ainda dá tempo de colocar alguma alteração. Eu até conclamo as pessoas a fazerem pressão junto a deputados, junto a senadores, porque ainda dá tempo colocar nessa medida, nessa chamada PEC paralela que está no Senado, para que ela, ao virar emenda constitucional na Câmara, possa amenizar essas regras duras que estão sendo propostas pela nova reforma da Previdência. Muito bom. Sem dúvida é um tema bastante amplo e a gente se compromete a voltar a esse assunto ou outros assuntos ligados a esse, professor. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Joana, foi um prazer imenso estar aqui com você. Estou inteiro dispor, qualquer momento que você precisar sanar dúvidas referente ao tema aposentadoria ou outras questões previdenciárias, eu estarei ao seu dispor com um imenso prazer. Obrigada.